próximos de vocês. Me chamo Andresa Cristina da Costa Silva, vulgo Andresa Afro-Amazônica. Sou filha de Andréa Cátia da Costa Silva e de Aurimar Silva. Sou neta de Aide Batista dos Santos e Francisca Madalena da Silva. Minha família é oriunda do Amazonas, do Pará e do Maranhão. Tenho habitado do Nordeste e do Norte, dessa parte aqui de cima do país. Acredito ser importante me apresentar primeiramente, porque eu preciso dizer para vocês de onde que eu estou partindo. Afro-amazônica, e eu me periquitei toda aqui para falar, ter um bate-papo inicial com vocês sobre essas identidades, né, pretas afro-amazônicas do território, né, dizendo o quanto esse território é importante e ele constrói a nossa subjetividade, a nossa arte, como a gente tem se movimentado e trazendo sobretudo, né, a minha perspectiva, a minha história de vida. Mais uma vez a gente coloca que nós somos diversos, somos plurais, e aqui eu estou trazendo uma perspectiva que é o meu olhar, né? A minha implicação, a minha pregnância dessa história. Acho que tentando criar aí uma trajetória, é importante falar que nem sempre eu me reconheci enquanto mulher negra e me afirmei enquanto mulher negra. Essa consciência, essa tomada de consciência aconteceu em 2015, então perceba que é um movimento, é um processo muito recente. Foi em 2015, no encontro que eu fiz no congresso em Florianópolis, onde eu fui acolhida por outras mulheres negras numa oficina sobre psicologia e relações raciais, que também sou formada em psicologia, que eu tive o grande estalo, porque elas trouxeram muito esse debate. E aí, como é que está em Manaus? Como é que está a movimentação para a marcha? Porque foi no mesmo período, olha que interessante, foi no mesmo período que estava acontecendo as mobilizações para a Marcha das Mulheres Negras, em 2015, novembro de 2015. E eu não sabia nada. Primeiro foi um grande choque lidar com isso, com esse reconhecimento do outro sobre mim, que eu não fazia ideia. Como assim, mulher negra? Como? Não fazia ideia, né? Então foi um grande choque de lidar com isso. E depois desse encontro eu voltei para Manaus muito querendo saber mais, me instigando a saber mais, e nessa responsabilidade de entender sobre esse processo que eu não sabia, que eu não me reconhecia. E foi aí que eu fui reconhecendo, buscando outras manas pretas da cidade para tentar conhecer, para tentar entender esse lugar. Entrei em movimentos, conheci pessoas incríveis que até hoje mantêm amizade, né? E em 2017 foi outro grande marco, porque aconteceu o encontro regional
foi o Encontro Regional de Mulheres Negras da Amazônia, pela Rede Fulanas, que aí já foi um outro, né? Eu tive esse amadurecimento de 2015 para 2017, me entendendo enquanto mulher negra, na Amazônia, tentando ver essas identidades. Eu revisitei a minha história e vi que o racismo, o sexismo e as outras intersecções sempre estiveram na minha trajetória de vida. Uma coisa que eu nem questionava para refletir, porque não existe esse espaço para falar. Então eu percebi, revisitei a minha história e vi que essas marcas, né, elas estão presentes até hoje, são atualizadas no meu modo de falar, no meu modo de compreender e de enxergar as coisas ao meu redor, nas relações afetivas que eu crio, no meu lugar dentro da arte, como as pessoas enxergam e como eu me enxergo. Eu demorei um tempo para me reconhecer como mulher negra. Acredito que isso aconteceu por diversos fatores. Dentre eles, o mito da democracia racial. Sabe, aquele discurso que o Brasil é o país das 3 raças, que vivemos com total harmonia, porque afinal de contas, todos somos humanos? Errado. Se não há conflito, se não há problema, não tem por que falar sobre isso, não é? Não tem por que se afirmar como negra, como indígena, como branca. Amor, o teu cabelo não nega mulata, que és mulata na cor, mas com a cor não pega mulata, mulata. Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, quando passa debaixo do tubo, o negão começa a andar, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom, picor e violeta, na boca e na bochecha. Peço licença aos meus ancestrais e apenas eles. Peço licença aos que vieram antes de mim. Peço licença aos seres encantados e aos seres da floresta, para que nos abençoe neste dia e em outros que virão. Essa minha identidade, esse meu reconhecimento e minha afirmação de ser uma mulher negra, de ser uma mulher negra na Amazônia, periférica, em contexto urbano, foi um processo e está sendo um processo complexo, dolorido, mas também muito potente. Quem eu sou? Quem eu sou nesse vai e vem de pessoas? Quem eu sou nesse vai e vem de pessoas? Eu sou mais uma nesse corre. Eu sou mais uma nas estatísticas. Eu sou mais uma que sofre com o sistema. Eu sou mais uma. Mais uma. A ideia é de não ser mais uma.
A ideia é viver, não mais sobreviver. Eu quero cair do outro lado com vocês, curtindo a vida, sem preocupação. Eu quero muito. Mas por enquanto a minha demanda é ser só mais uma para sobreviver. Foi uma volta, né? Mas um retorno assim muito com propriedade e que me deixou bastante assustada, né? E triste, né? De perceber esses episódios estruturando a sua identidade. E aí em 2017 foi um encontro regional de mulheres negras da Amazônia brasileira, onde tinha mulheres do Pará, tinha mulheres do Tocantins, tinha mulheres do Acre e do Amazonas, né, que eu estive também. E foi uma outra coisa, porque até então os estudos e o contato que eu estava tendo era sobre uma identidade negra, mas uma identidade negra assim, no geral, né? Mas não tinha percebido a questão do território, da Amazônia influenciando isso. E foi nesse encontro que houve aí um outro insight, um outro estalo de vida. Conheci Nilma Benz, que é uma mulher incrível. Nossa, me sinto muito privilegiada de ter escutado a fala de Nilma, né, nesse encontro. Então, assim, foi muito importante. Foi nos encontros com outras mulheres que eu fui me reafirmando, me identificando, me tornando mais forte, porque é um baque, né, lidar com isso, mas ao mesmo tempo tem um movimento de potência. E que eu ainda estou nesse processo, ainda estou muito recente, ainda estou nesse processo de construção. Ano passado, eu finalizei minha pesquisa no mestrado, que falava sobre memórias de mulheres negras, né, processos identitários, com o olhar da psicologia, que é uma área que, né, ainda está caminhando para trabalhar com a subjetividade, com a psique da população negra brasileira. E eu percebi, né, a grande negligência dessa ciência no que se refere à saúde, no que se refere ao processo identitário, todas as interfaces da população negra negligenciada pela psicologia. E fui atravessando isso, né, fui pesquisando sobre isso através das memórias que eram trazidas por essas mulheres e por mim também. Memórias que traziam muita questão da oralidade, né? Era com os encontros, as giras que a gente realizava, os grupos focais, que eu compreendia, me enxergava, né, e percebia também as nossas diferenças, né? É importante afirmar isso também, que a gente é diferente. Não é um grupo só, não é mulher negra e um rótulo acabou. A gente tem muitas diferenças, e somos diversas. E a gente traz estratégias diferentes de enfrentamento que, compartilhadas, se tornam muito potentes. Então, foi nas gírias, foi no processo da escrita, que também é negligenciado aí, onde a gente... A perspectiva colonizadora, né, não enxerga esse lugar legítimo pra gente. E, como sempre, nós temos construído outros tipos de escritas e outros tipos de memórias que não querem fazer parte dessa perspectiva brancocêntrica. Então, assim, foi um movimento muito importante de encontrar essas mulheres e de tentar também resgatar a minha história, porque ainda está sendo escrita.
e de entender, né, quem eu sou, de onde eu vim. Essas perguntas existenciais que parecem um capítulo da mesma história, mas não é, porque essas perguntas, através de uma perspectiva negra, de uma pessoa negra dentro da Amazônia, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque a nossa construção histórica, territorial, ela passa por um outro movimento de colonização. Aqui em Manaus, a gente tem uma certa limitação nesse processo de reconhecimento. Existem muitas pessoas que têm o acesso, né, e ok, mas a gente tem um vazio de fato de reconhecimento enquanto pessoa negra, enquanto pessoa indígena, que houve esse apagamento. Manaus era chamada, no período da borracha, como a Paris dos trópicos. Então daí você já tira, né, como que esse processo histórico foi construído aqui. Além da questão do Brasil com a democracia racial, com o discurso, né, utópico da democracia racial, da miscigenação, que também é muito focalizado, que são discursos, né, que invisibilizam a sua afirmação, a sua construção identitária, é bastante comum. Então a questão do território influencia nessa identidade, nessa subjetividade. Eu quero dizer tantas coisas, mas no momento me prezo e me pego muitas vezes no silêncio. No silêncio que por si só já diz muita coisa sobre mim, mas que ainda persiste por tanto tempo. Será que foi a única via de comunicação que eu encontrei? Eu não sei. Não sei dizer uma resposta bem definida e muito bem concreta de tudo isso. Mas me incomoda. Me incomoda porque ainda tem tanta coisa guardada aqui que precisa sair. Há tanta coisa aqui que precisa ir embora, que não tem mais lugar, que precisa seguir seu fluxo e eu mantenho aqui como um entulho, como se a qualquer momento eu fosse precisar desse sentimento, dessa coisa entulhada, como se eu conseguisse até encontrar no meio dessa bagunça toda esse tal sentimento, sendo que eu não posso. Só é um amontoado de coisas. Um amontoado de coisas que me dá uma falsa segurança de que está tudo bem. De que está tudo bem engolir alguma coisa, de que está tudo bem ficar calada, de que está tudo bem não criar problemas, de que está tudo bem não ser a pessoa chata para questionar alguma coisa, de que está tudo bem que eu vou conseguir me erguer e não é a primeira vez que isso acontece comigo, não vai ser a última, então está tudo bem. E vou guardando, 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 e vou guardando. Última, então está tudo bem. Então a gente vê que foi uma trajetória e ainda está sendo, porque é um processo. Me reconhecer nesse lugar, a gente percebe outras intersecções, construindo a gente, e que isso não está finalizado, não está acabado, está sempre em construção. A Andresa de 2015 não é a Andresa de 2020, né? Não é mesmo. E eu me orgulho disso.
Me orgulho de estar sempre em movimento. No show que eu assisti da Doralice com a Bia Ferreira, elas entram no show falando: eu sou uma preta em movimento. E é bem nesse caminhar, né? Eu sou uma mulher preta afro-amazônica em movimento. Esse território que também passa por fatores de apagamento tem aí a sua participação nesse meu processo, né? Agora a gente já percebe uma grande movimentação de movimentos sociais, de coletivos, de artistas se mobilizando, sempre se mobilizando nas margens para poder criar esses rompimentos nas estruturas do contexto brancocêntrico. Então meu processo começou nesse caminhar. Nesse momento eu vou ler algumas escritas que eu tenho registrado no meu caderno, algumas escritas de momentos específicos, outros aleatórios, momentos que de alguma forma significam e marcam na minha história. Dia 6 de abril de 2019. As experiências da vida são realmente surpreendentes. Depois de alguns dias em isolamento social, com as mídias virtuais suspensas, tentando manter o foco na escrita do mestrado, estou eu aqui, ansiosa em participar de uma vivência intitulada Performance Negra, com um grupo de banda de teatro Lodum. Estou tão nervosa com essa vivência e de rever colegas da área teatral tem me causado uma dor no estômago. E a surpresa disso tudo é de eu ter saído de casa para viver isso. Me sinto viva novamente. E olha que a sensibilização ainda nem começou. O Palácio da Justiça também me remonta algumas boas memórias. Boas lembranças. A estrutura arquitetônica, histórica, é carregada de significados e simbologias. Esse espaço carrega a memória de meus ancestrais. Se não me engano, minha avó materna se casou aqui. A sala de espera está lotando. São poucas pessoas conhecidas. Assim também como são poucas pessoas negras aqui. Me questiono sempre, não tem como. Já são 9h14. Era para começar às 9h. Fiz literalmente uma viagem para chegar ao tempo aqui. Gastei até dinheiro com Uber e não tomei café. Estou reclamando mesmo. Risos. Eu não sei muito do que esperar da vivência de hoje. E estou bastante enferrujada na cena. Enferrujada em tudo, na verdade. Meu Deus. Como a minha vida deu uma estagnada. Hoje o dia está prometendo muitas mobilizações e energias. À tarde irei assistir a peça Herê do Bando de Teatro Lodum e à noite irei para Balneário Alto da Recife, comemorar uma conquista de um amigo. Essa pesquisa, trabalhando a questão da memória, foi outro marco e que me trouxe até aqui na construção desse espetáculo que está em processo também. Falar de memória entre a gente, passando pela oralidade, né, que tem um movimento mais recorrente, e da escrita, de se ver nesse lugar da escrita, que é um lugar também totalmente dentro do olhar brancocêntrico apagado para nós, mulheres negras. E revisitar isso, junto com outras mulheres, foi muito emocionante. Muito emocionante. E esse espetáculo ele tem o intuito de fazer isso, de trazer memórias, de resgatar a minha história, que eu não sei. Eu ainda não sei.
Que história é essa? Quem eu sou? Aquelas perguntas existenciais, mas que com o olhar de ser uma pessoa negra no Brasil, de ser uma pessoa negra no Amazonas, ela tem um outro sentido, porque a gente fica meio que no limbo de não ter nem um norte, para buscar. E a gente vai se pegando, né, em retalhos de memórias que vem surgindo, ou da oralidade de uma conversa com a mãe, com a avó, com os tios. E a gente vai juntando e costurando esses retalhos e transformando numa grande aí, colcha de retalhos, né, sobre as nossas identidades fragmentadas e com texturas diferentes. Então, esse processo tenta evocar tudo isso, tentando dizer que o território também é um outro campo aí de intersecção que é importante afirmar e enfatizar, né? A questão do gênero, da raça, da identidade de gênero, da orientação sexual e do território, porque o território tem influência. Que a democracia racial, ela diz o seguinte, que aqui no Brasil, nós, pretos, indígenas e brancos, vivemos em plena harmonia. Que é aqui um paraíso das três raças. E que todos somos iguais. E que todos somos iguais. Mentira. Uma grande mentira. Bem, o bate-papo é um processo, um experimento inicial para sustentar uma montagem cênica que já teve início aí ano passado, que é resultado da minha pesquisa, né, sobre memória e sobre identidade de mulheres negras. Então esse bate-papo realmente é para provocar mais inquietações, perguntas, para a gente criar essas redes de afeto, essa rede de informação. A Amazônia, ela é um espaço para além da demarcação geográfica. Ela é um campo de potência negra e indígena. Então, falar sobre mim e falar sobre os meus é um processo de reconhecimento, né? De necessário reconhecimento e de potência. A romantização sobre os nossos corpos, sobre a nossa história, vem nos aterrando há um bom tempo. Mas como rios, como Negro, como Solimões, como Juruá, como Japurá, nós fluímos e sustentamos essa cidade, a cidade da borracha, né, a Paris dos Trópicos. Eu espero que esse bate-papo, né, ele possa contribuir de alguma forma e que gere aí mais inquietações, mais perguntas, porque são esses os sentimentos que me trouxeram até aqui.